Lucas, capítulo de número 18, farei a leitura dos versos de 9 a 14. O título do sermão de hoje é O Fariseu, o Publicano e Nós. O fariseu, o publicano e nós. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas, capítulo 18, verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Fechem os olhos e oremos ao nosso Deus. Ó Deus majestoso, grandioso, todo-poderoso, por quem todos os anjos se dobram, e por quem os arcanjos cobrem os rostos. Ah, Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Carecemos da Tua graça diariamente. Carecemos do Teu perdão, ó Deus. Aqui estamos por causa de Cristo. Se não fosse Cristo, jamais, ó Deus, poderíamos nos aproximar de Ti. Tu que és justo, santo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor foi propício para todos nós. O Senhor realizou um sacrifício perfeito, enviando Jesus Cristo a esse mundo para morrer em nosso lugar, o justo no lugar do pecador. Obrigado, Senhor Deus, porque se não fosse Cristo, nada seríamos. Se não fosse a força de Cristo em nós, somente haveria fraqueza, queda, morte. Se não fosse Cristo e a justiça do nosso Senhor, jamais poderíamos desfrutar desse momento em comunhão uns com os outros e também em um relacionamento com o Senhor. É por isso que eu oro a Ti, por causa de Jesus. Ah, Senhor Deus, eu também agradeço pelo Teu Santo Espírito, que aqui está em nosso meio. Agradeço porque é o Espírito que nos convence do pecado, é o Espírito que pode causar transformações naquele que é um pecador, naquele que não pensa em Deus, que não ama a Deus e que não quer a Deus. Por isso eu rogo ao Teu Espírito, convença a todos nós dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus queridos irmãos, Jesus, ele é bem intencional
ao contar essa parábola. Jesus tem em mente algumas pessoas e ele deixa bem claro para quem ele está dirigindo essa parábola. Para aqueles que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Antes de identificarmos quem são essas pessoas, é importante ponderarmos nas características que Jesus descreve delas. E o grande ponto aqui das descrições que Jesus faz está no pecado da autojustificação. As pessoas para quem Jesus está contando essa parábola, elas consideravam a si mesmas justas e melhores do que as outras. Uma justiça fundamentada em méritos humanos, em padrões humanos, e não no de Deus. Uma justiça que é apenas aparente, que visava somente a autovalorização, mas que conduzia tais pessoas a desprezarem os outros. Que tipo de justiça então é essa? Esse é o sentido aqui de confiar em si mesmo. Revela uma pessoa tão cheia de si, tão prepotente, a ponto de olhar para o outro e desprezá-lo. É como se ela fosse a única pessoa justa sobre a terra. O resto, tudo pecador. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Talvez alguns aqui podem pensar assim: ah, já sei, é o meu vizinho, logo pela manhã, quando ele sai para o trabalho. Outros podem também dizer nos seus pensamentos: ah, é aquele meu familiar, os meus tios, os meus primos, especialmente no dia de festas. A forma como se vestem, como se portam, ah, é eles. E ainda, outros aqui podem pensar assim: ah, o texto vai falar do meu marido, é para minha esposa, para o meu amigo, para o irmão que está do meu lado, para o diácono que está na porta, ou para o pastor que está pregando. Mas veja, ao agir assim, ao pensar dessa forma, você está se tornando a pessoa para quem Jesus está direcionando essa parábola. E cuidado, porque você pode voltar para a sua casa da mesma forma como você entrou, pois você está tão cheio de si, tão cheio de justiça própria, que a justiça do Evangelho não encontrará no seu coração espaço. Era assim que os religiosos, na época de Jesus, viviam. Os mestres da lei, os fariseus. E é para essas pessoas que Jesus está contando essa parábola. Tais homens guardavam leis, tradições, ritos, regras religiosas, e eles se orgulhavam delas, ainda mais se fossem praticadas em público. Eles gostavam, por exemplo, de orar nas praças, em voz alta, para que as outras pessoas observassem aquela atitude e ficassem admirados. Sabem o que mais eles gostavam? Eles gostavam de deixar o rosto desfigurado, para que as outras pessoas olhassem e logo soubessem que ele estava jejuando. Mas infelizmente essa era a única recompensa que esses homens teriam: a admiração e a aprovação humana, mas não a de Deus.
Infelizmente, todo o zelo e cuidado com a lei que eles tinham era sem entendimento. E todo o entendimento que eles tinham da lei era sem amor, sem justiça de Deus. Porque as suas ações procediam de um coração que não temia a Deus, de um coração que não ama a Deus. Jesus mesmo confronta esses homens em uma outra ocasião, dizendo o seguinte: mas ai de vós, fariseus, que dizimais da hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Importava que vocês fizessem essas coisas sem deixar as outras. Repare, mesmo fazendo algo bom, correto, justo, os mestres da lei, eles pecavam, porque as suas obras não passavam de hábitos automáticos, sem justiça e amor de Deus. Eram obras meramente religiosas. E essa era a mentalidade farisaica que Jesus está corrigindo aqui, e que infelizmente muitos de nós também possuem essa mentalidade. Então Jesus, ele tem em mente essas pessoas que se consideravam melhores, mais justas, e desprezavam os outros. A parábola que nós lemos aqui, ela se inicia aí no verso 10, dizendo que dois homens, eles vão para o templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. E o que nós podemos observar aqui nesses detalhes? Veja, duas pessoas diferentes, e eu diria opostas, porque o fariseu, ele odiava o publicano, mas essas duas pessoas, elas estão fazendo algo em comum. Duas pessoas diferentes, mas sobem para o mesmo lugar, e têm o mesmo propósito. Ambas estão orando. E aqui podemos perceber o primeiro ensinamento de Jesus para os fariseus. A primeira implicação: o templo não é lugar de uma única pessoa, somente daqueles que se julgam justos, mas também é lugar para os desprezados, para os pecadores. E essa verdade certamente confrontava os ouvintes de Jesus, aqueles homens que se achavam, porque eles não viam com bons olhos o publicano. E Jesus conta uma parábola onde os dois estão orando no templo. Os publicanos, para vocês terem ideia, eles não podiam ofertar, porque o seu dinheiro era sujo. Eles não podiam ter votos, palavras no templo. Mas, a fim didático, Jesus conta uma parábola onde essas duas pessoas diferentes estão no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Elas estão orando. Veja, meus irmãos, esse ensinamento se estende à igreja de Deus. Jesus, ele continua a nos ensinar sobre esses valores. Aqui estamos, a igreja de Deus, pessoas diferentes, com o mesmo propósito. E Deus quer nos ensinar, porque muitas vezes nós julgamos ser justos demais, a ponto de achar que a igreja de Deus não é lugar para pecadores, para pessoas rebeldes, falhas, fracas.
Mas se a igreja não for esse lugar onde reúne pessoas diferentes, com o mesmo propósito, onde os pecadores encontrarão o auxílio de Deus, como serão perdoados por Deus, amados por Deus, cuidados por Deus, aonde? E essa é a beleza da igreja de Deus, aqueles que são desprezados, os piores pecadores, rejeitados pela sociedade, encontram na igreja de Deus esperança, encontram na igreja de Deus algo que jamais podem encontrar no mundo, uma transformação de vida que procede do Evangelho, um pastoreio amoroso, que visa a edificação e o aperfeiçoamento dessa pessoa, o bem dessa pessoa. É na igreja que somos cuidados e amados por Deus. Se você que aqui está nessa noite e ainda não creu em Jesus, e você ouve essas palavras e logo vem na sua mente os piores pecados que você cometeu hoje, por exemplo. Talvez, se não fosse Deus, você não estaria aqui, porque a sua mente diz: olha, como você é um pecador, por que você vai à igreja? A igreja não é o seu lugar. Deus, Ele não te ama. Olha a forma como você vive, a maneira como se porta, o jeito que você fala. Não, a igreja não é o seu lugar. Mentira, aqui é o seu lugar. E que bom que Deus o trouxe aqui. A igreja é lugar onde pecadores que carecem da glória de Deus se encontram. A igreja é o lugar onde pecadores aprendem a amar a Jesus e a ser cada vez mais parecido com Ele. Aqui é o seu lugar. E é isso que Jesus nos ensina. E o texto ele continua, nos versos 11 e 12. Diz assim, acompanhe comigo a leitura dos versos 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Reparou na pretensão deste homem? O fariseu, ele orava de si para si mesmo. Embora ele se dirigisse a Deus, a sua oração girava em torno do próprio ego. Ele falava com Deus em oração para se promover, para se vangloriar. E ao invés de reconhecer a sua pequenez, os seus pecados diante de um Deus justo e grandioso, o erro do fariseu foi se vangloriar de um Deus que é plenamente justo. E como se não bastasse, ele se compara com as outras pessoas, ele inferioriza as outras pessoas, julgando ser melhor do que elas. E repare na hipocrisia. Ó Deus, te dou graças, porque não sou como esse publicano que estava ali orando. Eu não sou como os outros homens, roubadores, mentirosos, adúlteros. Eu sou diferente, ó Deus. Eu te dou graças porque sou diferente. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Embora ele desse graças a Deus, o que a gente observa é que não tem nada de graça. Ao diminuir as pessoas, ele diz depois:
Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. O que ele está mostrando, revelando é o seu coração egoísta, as suas obras. E nós poderíamos dizer que, de fato, o fariseu era zeloso, porque a lei previa um jejum, ele jejuava 2 vezes, e dava o dízimo de tudo. Então, de fato, era um homem zeloso, e comparado de forma moralmente com as outras pessoas, com adúltero, com roubador, com mentiroso, poderia ser melhor do que essas pessoas, mas a questão é que ele faz isso em oração, diante de Deus. O problema é que esse caminho que o fariseu está seguindo, da justiça própria, só poderá ter destaque entre os homens, mas não diante de Deus. Diante de Deus ele não passará de um pecador miserável, carecendo da graça de Deus. Então aqui está a falha fatal do fariseu. Ao confiar em si mesmo, ele despreza a graça de Deus. Ao confiar em si mesmo, ele jamais reconhecerá que carece da ajuda divina. Jamais reconhecerá isso. E nós? E quanto a nós, meus irmãos? Será que o texto, Jesus só tem em mente os fariseus da sua época? Quantos de nós não pensamos assim como esse homem da parábola? Quantos de nós não confiamos em nós mesmos e muitas vezes desprezamos os outros? Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós somos pecadores. Não importa o quanto de tempo eu e você temos de cristão. Não importa quanto de teologia você sabe. Não importa quantas vezes você jejua, lê a Bíblia, ora, lê livros teológicos. Não importa. Não importa se você canta no louvor, se você serve na igreja, não importa. E para vocês, crianças, não importa se os seus pais são cristãos, se o seu pai é um cristão fiel, se sua mãe é uma serva fiel. Precisamos, de uma vez por todas, compreender que somos pecadores e carecemos da graça de Deus, todos os dias, constantemente. Não caiamos no erro do fariseu, em pensar que os nossos ministérios, que o nosso serviço na igreja, pode nos dar uma falsa propensão a pensar que somos melhores do que os outros, melhores do que aqueles que ainda não servem à igreja. Não caia no erro do fariseu. A nossa comparação deve ser com Cristo. E sob essa ótica, nós enxergaremos o quanto nós estamos em falta e o quanto nós carecemos da graça de Deus. A nossa comparação deve ser com Cristo. Temos que ser parecidos com Cristo. E ao fazer isso, então, nós reconheceremos o quão pequeno, o quão miserável nós somos. Carecemos do Evangelho todos os dias. Carecemos da obra do Espírito todos os dias. Todos os dias.
que a nossa confiança não esteja em nós mesmos, mas em Jesus, o justo, o santo. Depositem a sua confiança, depositem as suas confianças em Deus. E o que Deus quer de nós, e o que Ele queria daqueles que confiavam em si mesmos, e se declaravam justos e desprezavam os outros, é que nós venhamos a olhar para essa parábola, o modo como aquele publicano, o pior dos pecadores, agiu, e aprender com ele. Você conseguiu entender aqui o que Jesus está fazendo aqui? A forma de Jesus ensinar, ele pega o mais desprezado, o pior dos pecadores, o mais rejeitado da sociedade, ali, judaica. Ele pega aquele que os homens têm repulso. Ele pega e faz aquele homem um exemplo a ser imitado, lógico, aqui na parábola. É como se Jesus estivesse dizendo para o fariseu: sabe o que eu quero de vocês? É que vocês agem assim, como esse homem aqui na parábola, esse publicano, que reconheceu quem ele é diante de Deus. Imagine agora o fariseu ouvindo isso. Aqueles que se achavam justos, o quê? Agir como um pecador? Só de ouvir Jesus falar a parábola, por si só é algo confrontante, humilhante para o fariseu. E é isso que Jesus quer fazer. Jesus quer confrontar, quer humilhar, porque Jesus quer ensinar sobre a verdadeira humildade. Jesus quer que aqueles que se exaltam sejam humilhados, que se arrependam diante de Deus. É isso que Jesus quer para nós hoje. Esse chamado, ele se estende para todos nós. Meus irmãos, jamais carecemos da graça de Deus, enquanto confiarmos em nós mesmos. Jesus não será grande na sua vida enquanto você achar que é alguma coisa. Não. Enquanto tivermos uma mentalidade farisaica, a nossa comparação será sempre pequena. Nos compararemos com as pessoas que estão em nossa volta. E poderíamos até ser melhor do que um, do que outro, mas continuaremos sendo pequenos diante de Deus, porque o nosso foco se perdeu. Devemos se comparar com Cristo. E então entender o quão carecemos da graça de Deus, do perdão de Deus, porque a nossa justiça não é nada. A nossa justiça é pequena demais. Pesa uma pena, um saco vazio. Se você que está aqui nessa noite ainda não creu em Jesus, se você é descrente, e veja, não basta dizer que, eu conheço a Deus, sei quem é Jesus, mas as suas atitudes mostram e comprovam que isso é mentira. Você tanto não conhece a Deus, como não ama Jesus. Porque conhecer a Deus e amar Jesus requer mudança de vida, mudança na forma de pensar, de agir, de falar. Requer uma nova natureza, um milagre deve ocorrer, uma mudança de coração, um coração de pedra deve ser quebrado e dado um novo coração, para que sejamos capazes de agradar a Deus. Se você ainda não creu em Jesus, não pense que você é bom o suficiente.
As aparências enganam. Você pode ser aparentemente bom, mas somente isso, nada mais. Somente a aparência. Porque o que Deus requer de nós é algo que está acima das condições humanas. É algo que somente Jesus pode fazer. É por isso que Ele veio ao mundo. Se os homens fossem capazes de satisfazer a justiça de Deus, Jesus não precisaria vir ao mundo, não precisaria morrer. Mas a palavra de Deus diz em Gálatas que Ele teve que se fazer maldito em nosso lugar. Ele precisou morrer em nosso lugar, senão os homens jamais se aproximariam de Deus. Jamais. Você, criança, filho de crente não é crentinho. A salvação é individual. É por isso que o chamado aqui nessa noite é que se arrependam. Creia em Jesus. Ninguém é tão novo que não possa se arrepender de seus pecados. Crianças pecam e devem se arrepender. Não se apoie à fé do seu pai. Se você entende o que eu estou dizendo, creia em Jesus. Porque Deus é um Deus justo. Naquele dia, não importa se você dirá, mas o meu pai era crente. Eu ia à igreja todos os dias com ele. De fato, seu pai era um cristão. E de fato, você ia à igreja com ele. Mas você nunca se reconheceu como um pecador que carece da graça de Deus. Não caiamos no erro do fariseu. Não se apeguem às aparências das boas obras. Meus irmãos, a parábola ela conta 2 homens que estavam orando. O contexto é de oração. Uma parábola antes, Jesus está falando de oração. A oração, ela é o relacionamento do homem com Deus. Aquilo que era impossível para o homem no Antigo Testamento, de se aproximar de Deus, acabou. Cristo, Ele rompeu um muro de separação. Hoje nós temos acesso a Deus. E devemos fazer isso com sinceridade. Porque Deus, Ele sonda as nossas motivações, Ele sonda o nosso coração. E não adianta orar como fariseu. Ele quer sinceridade, se arrependam. E o texto continua, o verso 13 diz assim: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A oração do publicano e a sua postura são diferentes. O texto diz que ele ficou de longe, ele não ousava nem levantar os olhos para o céu, ao céu. Essa postura, essa atitude mostra o quê? Revela que o publicano, ele assume uma ação de humildade, pequenez diante de Deus. Ele se portou como alguém indigno. Ele temeu e reconheceu a grandeza de Deus. Por isso que ele nem ousou olhar para o céu. Ele entendeu quem ele era. Um pecador, pequeno, miserável, diante de um Deus grandioso. É por isso que ele somente batia no peito e dizia: ó Deus, seja propício a mim, pecador. O publicano reconheceu quem era diante de Deus, um pecador que não tem nenhuma chance diante de um Deus justo, grande, todo-poderoso. Ele não diz assim: ó Senhor,
tem misericórdia de mim, eu pequei, mas não farei mais isso, eu farei isso, aquilo e aquilo e muito mais, me perdoe só mais uma vez, eu prometo só mais uma vez, me perdoe, eu não vou mais pecar. Não, ele não diz isso, ele somente diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Esse era o seu único pedido, que Deus fosse propício, porque ele sabia que as suas obras são dignas da ira de Deus. Não existe nada que ele pudesse oferecer, é por isso que ele pede para Deus ser propício, porque o único que pode fazer algo é Deus e não ele. Deus é que tem que ser propício. E a ideia de ser propício é perdoar os pecados, é reconciliar o pecador com Deus. Isso é ser propício. E naquela época, isso tinha a ver com sacrifício, derramamento de sangue. Em outras palavras, o que o publicano está pedindo é que o próprio Deus preparasse um sacrifício perfeito, no qual ele fosse declarado justo, porque ele mesmo não tinha nada para oferecer. Senhor, sê propício. O publicano reconhece que carece da ajuda divina, da misericórdia de Deus. E meus irmãos, é essa postura que Deus queria dos homens da sua época, que confiavam em si mesmos, se declaravam justos e desprezavam as outras pessoas. Mas é essa postura também que Deus requer de nós. Mas, para assumirmos essa postura que Deus requer de nós, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Precisamos reconhecer que a nossa justiça não pode aplacar a ira de Deus. Precisamos reconhecer que a nossa justiça é vã, que a nossa justiça é inútil. Precisamos reconhecer. Podemos ser moralmente justos, em certo sentido, mas a nossa justiça não é nada. Continuaremos sendo pecadores miseráveis que carecem da graça de Deus, da ajuda de Deus, todos os dias. A nossa justiça jamais será suficiente para satisfazer a ira de Deus. Jamais. É impossível. E esse é o ponto aqui, para aqueles que se orgulhavam, se consideravam mais justos do que os outros. A justiça meramente humana não é nada diante de Deus. E aquele homem, o fariseu, precisava entender isso. Assim como aquele publicano que se reconheceu como um pecador diante de Deus. Meus irmãos, que essa seja a nossa oração, nessa noite, amanhã, depois de amanhã. Senhor, sê propício a mim, pecador. Não há um dia que nós não pecamos. Sim, salvos pecam, salvos falham. E porque muitas vezes não nos colocamos diante de Deus, especialmente em oração, e abrimos o nosso coração como o publicano fez. Talvez, meus queridos, nós estamos agindo como os fariseus, no automático. As nossas obras são meramente religiosas, não paramos para refletir no Evangelho, não paramos para refletir na ajuda constante de Deus. Pensamos que estamos de pé por causa das nossas forças, pensamos que podemos agradar a Deus por causa das nossas forças,
Meus irmãos, sem Jesus não somos nada. A palavra de Deus diz isso lá no Evangelho de João: sem mim, nada podeis fazer. E por que nos esquecemos disso? Por que nos esquecemos disso? Precisamos nos arrepender nessa noite. Mas o nosso arrependimento deve ser genuíno, como do publicano. Não faça acordo com Deus, porque não vamos cumprir. Ah, Senhor, me perdoe, eu não vou fazer mais isso. Ah, Senhor, agora eu vou conseguir me manter de pé, porque eu estabeleci 7 princípios poderosos para não pecar contra o Senhor. Não faça isso, porque falharemos. O que Deus quer de nós não são princípios, porque Ele já deu Jesus Cristo, suficiente para sermos aceitos diante de Deus, perdoados completamente. O que Deus requer de nós é que diariamente reconhecemos que somos falhos, pecadores, e que carecemos da ajuda de Deus. Somente Jesus pode fazer por nós aquilo que é impossível para qualquer homem. No capítulo 19 do Evangelho de Lucas, o capítulo já inicia mostrando um homem publicano. Zaqueu é o nome dele, um homem rico. E a salvação chega na casa daquele homem. E diante da salvação daquele homem, e se nós olharmos também nesse mesmo capítulo, no capítulo 18, veremos um jovem que se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar o reino de Deus? E aí Jesus fala sobre o amar a Deus e amar o próximo. Aquele jovem, resumindo a história, ele não atende ao chamado de Jesus, de seguir a Jesus, porque ele era muito rico e não queria abrir mão de suas riquezas. O publicano, Zaqueu, era muito rico. Além de ser publicano, ele era rico. Ainda assim, a salvação chegou na casa dele. E ele estava disposto a doar as suas fortunas. Os discípulos de Jesus, quando vê que aquele jovem rejeita o chamado de Jesus, eles perguntam, ou melhor, eles falam: sendo assim, é impossível alguém ser salvo. E esse é o ponto, de fato é impossível alguém ser salvo. A lógica de Deus é totalmente contrária da lógica humana. Um fariseu ouvindo isso, ele não consegue entender, mas a palavra de Deus diz que as coisas espirituais, elas discernem espiritualmente. É por isso que Jesus falava por parábola. Jesus, ele dá a conhecer quem Ele quer. E esse é o meu pedido nessa noite, que Deus traga compreensão daquilo que está sendo pregado, falado, para que vidas sejam salvas, e que os salvos se arrependam da forma como estão vivendo diante de Deus. E a conclusão que Jesus faz dessa parábola está aí no verso 14, que diz assim: digo-vos que o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O pecador arrependido, que clama para Deus ser propício, esse é que volta justificado. Se julgássemos pela aparência, o fariseu, ele poderia pensar que a sua oração certamente seria ouvida. Afinal, ele está mais próximo de Deus, por causa de suas boas obras, de suas atitudes. Mas o texto mostra o contrário. O pecador que se arrepende, que reconhece quem é diante de Deus, esse é ouvido. Que Deus ouça as nossas orações.
especialmente por você que ainda não creu em Jesus. Peça a Ele que transforme a sua vida, para que você compreenda verdadeiramente quem você é diante de Deus. Ser justificado é ser declarado inocente, sem culpa. A oração então do publicano mostra que Deus atendeu o seu pedido, porque Jesus assim diz, que ele voltou para casa completamente perdoado, declarado justo. Aquele que era desprezado pelo fariseu, esse achou favor diante de Deus. Aquele que era desprezado pela sociedade, esse encontrou favor diante de Deus. E o fariseu que muito se gabava, que era reconhecido entre os homens, admirado, esse será humilhado. Aquele que se exalta, Jesus é quem está falando, será humilhado. E como será humilhado? Deus julgará todas as suas obras. Aquilo que você chama de justiça, Deus julgará. O fariseu será humilhado porque receberá de Deus o que realmente ele merece, por sua justiça, por suas obras. E ele então ouvirá de Deus, mene, mene, tekel, parsim, pesado foste na balança e achado em falta. Pesado foi a sua justiça e achada em falta. No dia do juízo, os pensamentos, as motivações, as inclinações, os interesses, os desejos, as cobiças, aquilo que os olhos veem, que o coração sente, tudo será julgado por Deus, e Deus provará que a sua justiça não é nada, ela está em falta. Tudo será julgado. É por isso que esse texto está aqui. É por isso que Jesus conta essa parábola para todos nós que achamos que temos uma certa justiça, que somos melhores do que os outros. Se arrependa, porque a sua justiça não vai te dar a salvação, não vai garantir a sua paz com Deus. Mas olhando para o publicano, o desprezado, aquele que reconheceu a grandeza de Deus, nós temos uma esperança. E a nossa esperança é que no dia do juízo de Deus, quando Deus julgar todas as nossas motivações, não seremos culpados, porque Deus foi propício a nós. Ele realizou um sacrifício que nós não poderíamos fazer. Ele enviou Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para morrer por nós, para perdoar todos os nossos pecados. Fomos declarados justos diante de Deus. Não seremos condenados com o mundo. Deus já nos julgou na pessoa de Jesus. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus, na cruz. Os nossos pecados foram perdoados. Na cruz é que o homem obtém a justiça que ele jamais poderia ter. Veja, essa justiça não vem de nós, ela é dada. Ela vem de fora, do alto, para nós. Porque o homem não pode realizar nenhuma obra que não esteja manchada com o pecado. Meus irmãos, esse texto então tem muito a nos ensinar.
Primeiramente, na forma como nós oramos a Deus. Não podemos usar de hipocrisia, porque Deus, Ele sabe as nossas motivações e as inclinações do nosso coração. O que Deus requer de nós é que sejamos sinceros, reconhecer os nossos pecados diários, constantes. Não pense que existe pecadinho que não precisa ser confessado. O que Deus quer de nós nessa noite é essa confissão sincera diante dEle. E é isso que nós faremos nesse momento. Confessaremos os nossos pecados. Confesse os seus pecados, criança. Você que está aqui, que ainda não creu em Jesus, confesse os seus pecados. É aqui na igreja que você vai encontrar esperança. Lá fora o mundo não pode te oferecer nada, a não ser aplausos, e somente isso. Mas aplausos não nos livram da morte, não nos livram do inferno. Que Deus tenha misericórdia de você e de todos nós. Amém? Peço que a igreja se coloque de pé. Eu gostaria de orar com os irmãos. Logo em seguida nós cantaremos também ao nosso Deus. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Somos pecadores, falhos. Enquanto tivermos aqui nesse mundo, pecaremos contra o Senhor, falharemos nas coisas que o Senhor mesmo nos dá para fazer. Ó Deus, nos faça entender que não somos bons, que a nossa justiça nada é comparada com a justiça de Cristo, que Cristo seja suficiente para nós, que o nosso único desejo se apegar na justiça de Cristo, na obra de Jesus, e declarar ela ao mundo, que diante das falhas, que diante dos pecados, sejamos lembrados quem somos e quem Jesus é, que sejamos lembrados do amor de Deus, que se demonstrou propício a nós através de Jesus. Ó Deus, nós te damos graças, ó Pai amado, por causa de Cristo, somente por causa de Jesus. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor foi tão perfeito nessa obra da redenção, que o Senhor não nos deu uma segunda chance, não nos deixou a própria sorte, mas o Senhor nos enxertou em Jesus, para que através das obras de Jesus, dos méritos de Jesus e da sua justiça, nós alcancemos o propósito pelo qual o Senhor nos salvou. Fomos feitos a sua propriedade, pertencemos a Ti, o Senhor nos deu o Teu Espírito, que é a garantia que chegaremos lá, ó Deus. Não permita que venhamos a confiar em nós mesmos. Perdoe, ó Pai amado, todas as vezes que agimos assim, pensamos assim. Também oro, ó Deus, pelas crianças, que a Tua palavra, em certa medida, em porção pequena, chegue ao coração delas, ó Deus, e que o Evangelho alcance solo fértil no coração dessas crianças, para que desde já reconheçam que são falhas, que reconheçam nas suas pequenas atitudes erradas, como a do fariseu, querendo ser melhores do que os outros, melhores do que os amiguinhos, que elas reconheçam os pecados. Ó Deus, também oro por aqueles que ainda não creem em Jesus. Senhor, somente o Teu Espírito pode dar um novo coração a essa pessoa.
Somente o teu Espírito pode agir poderosamente nessa alma, levando-a cativa para Cristo, e de lá nunca mais sair, se desprender. Por isso, ó Pai, eu clamo ao Espírito Santo que faça a obra nesse momento, alcance os corações, quebrando o orgulho, a soberba, e dando um coração como o de Cristo, uma mente como a de Cristo, em nome de Jesus. Amém.